Bom, essa operação aqui aconteceu na parte da tarde, no início, dia 23, que foi o último dia que a gente teve a operação aqui. E é o seguinte, a minha ordem, na verdade, ela ficou um pouco mais aqui acima, e o mercado não veio executar exatamente a minha ordem. Mas a análise totalmente correta, eu vou estar compartilhando aqui para você os conceitos por trás dessa análise. Beleza? Então, pensando em lógica de movimento aqui pelo gráfico de 15 minutos, o que vocês conseguem perceber? Um range, né? O mercado trabalhando em um range. Um range desse topo aqui até esse fundo aqui embaixo. Esse aqui é o nosso range. Isso aqui é um range da nossa semana passada. Então, é um ponto de liquidez muito importante. É o Previous Week Low. Tá bom? Previous Week Low, ponto de liquidez muito relevante. Aqui abaixo dessa região, como a gente teve uma reação agressiva da compra aqui abaixo tem muitas ordens a ser executadas, então o preço ele tende a voltar nesse ponto. E a gente teve um sweep de liquidez nesse ponto aqui, né? Um sweep, ou então só um X. Eu só coloco um Xzinho assim, indica um sweep de liquidez nesse topo aqui. Após esse sweep aqui, então, a gente teve o mercado reagindo na venda, reagindo forte na venda, movimento bem relevante. E o que é importante vocês notarem, eu vou tirar o zoom aqui, e vocês conseguem perceber que a gente está no movimento de baixa? Consegue, né? A gente está no movimento de baixa. Compara só o movimento da venda, 1.600 pontos, e o movimento da compra, 400 pontos. Depois o movimento da venda de novo, 1.000 pontos. Depois o movimento da compra, 300 pontos. Então, a gente está, obviamente, no order flow de venda, um cenário de venda institucional bem claro, bem limpo. O que a gente precisa esperar é as configurações aqui em cenários. Vendedores buscando mínimas, beleza? Então, a gente teve esse movimento de alta aqui, como vocês podem perceber, que foi uma captura de liquidez. E o que foi relevante dentro desse movimento de alta aqui, na verdade, além da captura de liquidez, foi o fato dele ter feito um balanced price range nessa região aqui. Isso aqui indica pra gente, né, o respeito desse balanced price range, que esse range daqui para cima, ele não tem lá tanta necessidade, tanto motivo para o preço voltar aqui em cima, né? Então ele já é um range balanceado. Aqui para cima o preço não tem por que voltar. Agora ele tem motivos para capturar a liquidez embaixo. Ele capturou aqui em cima, fez um balanced price range, confirmou essa captura e agora ele tende a voltar, descer aqui para baixo para buscar esse ponto. Beleza? E como vocês podem reparar, a movimentação aqui desse movimento de alta, ele foi um movimento corretivo, né? Olha só, a gente teve aqui o início, né, do movimento de alta, então, fazendo um A, B, C, certo? E esse ABC logo em seguida, ele quebra, ele rompe esse ABC aqui embaixo. Então, esse pivô sendo rompido, movimento corretivo, confirma pra gente o Market Structure Shift. Esse Market Structure Shift aqui embaixo é muito relevante, porque agora vocês vão reparar o movimento da venda, e eu quero que vocês percebam que esse aqui é um movimento de pivô, também um movimento de pivô, só que não é mais tão corretivo igual esse aqui atrás. É um movimento muito forte da venda, formando novamente um ABC. Só que esse ABC aqui, rompendo regiões importantes, com mais contexto do que esse aqui. Então, esse aqui é o nosso Market Structure Shift, a nossa mudança para uma característica de venda. E a gente aguarda um movimento corretivo, novas impulsões. Tá bom? Então, a gente teve por esse ABC aqui de alta, né, que foi rompido. Esse aqui anda vermelho aqui embaixo, a gente traça o corpo dele, vocês vão reparar que ele é o nosso breaker block, nossa região de breaker. Uma região muito relevante para o preço.
Tá dando continuidade no movimento de baixa. Além de que se eu puxar isso aqui para trás, vocês veem que é uma região que o preço também brigou anteriormente, né? Uma região, de certa forma, um suporte, né? Foi rompido aqui. Um movimento muito intencional, muito forte, confirmando o Balanced Price Range. Nesse movimento de impulsão que ele faz até aqui, desse topo, né, aqui de cima até aqui embaixo, a gente tem a Fair Value Gap também na confluência. Eu vou puxar isso aqui um pouco para trás, não posso deixar na verdade. E a nossa Fair Value Gap, bem aqui, olha só, perceba, a Fair Value Gap, a Breaker Block dentro da Fair Value Gap. E ainda a região de 50% da Fair Value Gap. Aqui, sendo um ponto mais específico, olha só onde bate. Certinho, né? Então a gente tem todas essas confirmações. Além disso, a gente teve, claro, essa configuração se dando acima de 50% do range. E também, se eu puxar um range daqui até aqui, a gente tem uma OTE nessa região. Então, olha só quantas confluências a gente tem para essa operação, né? E outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na angulação desse movimento. Se eu puxar a linha daqui até aqui, vocês vão ver que a angulação desse movimento ela se dá entre 70 e 80, certo? Essa angulação é muito comum para movimentos impulsivos. Normalmente, movimentos impulsivos fazem esse tipo de angulação aqui. Se eu pego da máxima mais alta, a máxima mais baixa. Daqui até aqui, a gente teve um movimento mais corretivo, de 57 graus, pegando da mínima mais baixa até a máxima mais alta. Então, automaticamente, pela angulação do movimento, você consegue compreender que esse movimento de venda foi muito mais forte do que esse movimento de compra. E o que mais que você pode usar para poder identificar um movimento mais forte do que o outro é a questão do tempo do movimento. Então, pegando daqui da mínima até essa máxima, a gente teve um movimento que durou 7 horas e meia. 7 horas e meia. Né? Se eu pego da máxima a mínima, a gente teve um momento que durou mais ali, mas foi porque fechou dias, né? Teve fechamento de dias aqui. Então, mas se a gente contar aqui os candles, né? Então, eu vou pegar a parte desse aqui, né? Para não ficar esse gapzão, né? A parte daqui, a gente teve 3 horas e 15 minutos, se a gente contar esse candle aqui de cima, né? É porque eu peguei a fechamento, né? Aí contou os finais de semana também, ali na parte de dias, na parte de horas. Mas pegando só o pregão aqui, teve um movimento muito mais rápido, muito mais explosivo, muito mais relevante. E você pode ver que esse movimento ele chamou mais a atenção do mercado também. Por que esse movimento chama mais a atenção do mercado? Olha só os pontos decisivos para esse movimento de alta aqui. Os pontos decisivos para esse movimento de alta é essa acumulaçãozinha aqui e o topo aqui. Percebe aqui no volume como que essa acumulaçãozinha aqui teve volume baixo. E como que a máxima aqui, toda a região de máxima, também teve um volume baixo. Percebe? Olha só que macho. Agora, aqui no movimento de venda, a gente teve desde a sua abertura um movimento alto e toda a continuação aqui do movimento da venda se deu um volume alto, né? Deixa eu colocar isso aqui de outra cor. Deu um volume alto, olha só. Então foi um movimento um ponto que chamou mais atenção do gráfico, chamou mais atenção. Tudo por esses fatores. A nossa correção até o ponto onde a gente faria a nossa venda, aqui exatamente nesse ponto, o stop aqui acima e o alvo aqui abaixo, além da gente ter a IRL, né, da Fair Value Gap para IRL, a OTE, uma Restricted Shift, todas essas coisas, a gente teve o preço também corrigindo novamente um ABC. E esse aqui foi muito saudável. Olha essa correção, que correção perfeita. Uma correção que gera uma liquidez aqui atrás para ser capturada, né? E veja a angulação desse movimento. 49 graus. Então, uma angulação saudável, um movimento saudável da venda. E aí, além disso, né, a gente teve também a formação do padrão de bandeira aqui nesse ponto. Tá? Então, uma operação perfeita, operação linda, que infelizmente o meu não pegou a minha ordem, mas a análise é essa. Muito obrigado.